Boa noite para todos. Boa noite você que nos assiste e cultua conosco em casa. Antes de nós lermos o texto, orarmos, só queria agradecer a oração dos irmãos, na viagem que nós fizemos. Foi um batidão de viagem, primeiros 8 dias, mas depois, graças a Deus, nós ficamos mais próximos, com o Daniel e com a Bia em casa. Foi uma bênção. Deus nos levou em segurança e nos trouxe em segurança também. Obrigado pela oração dos irmãos. Estamos muito renovados, felizes. Graças a Deus, meu filho está bem, minha nora está bem também, estão bem servidos lá, amparados também pela família dela. Então, agradeço muito aos irmãos. E você que está aqui conosco, você que tem vindo, que não nos conhece ainda, seja muito bem-vindo aqui. Depois você vai ser apresentado também. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, verso 13 e 14. Antes de nós lermos o texto, você se lembra do contexto em relação a Davi, que ele trouxe a arca, mas de forma errada. Os irmãos se lembram também que Uzá e Aiô guiava o carro, Uzá, a arca, os carros de boi tropeçaram, Uzá tocou na arca, ele foi fulminado. Davi ficou com muito medo e por isso então ele agiu da forma que nós vamos seguir aqui no texto. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, verso 13 e 14, o texto diz assim: Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Agora eu convido você, vamos conectar esse texto, Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 19 e verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 19 e o verso 20. O texto diz assim: Em verdade também vos digo, que se 2 entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei ou ali estou no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Convido você, então, depois voltar para o texto das Crônicas e também nós vamos ver esse texto de Mateus, para que você deixe a Bíblia aberta. Vamos orar? Eu quero convidar você que está em casa também, feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos ter esse momento de oração. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Muito obrigado porque ela nos edifica, ela nos consola, ela nos confronta, ela nos traz paz, ela nos traz vida, nos traz alegria. Muito obrigado pela sua palavra, porque o arrimo da nossa vida é a sua palavra. Queremos colocar nossas vidas nas tuas mãos, fale aos nossos corações, as nossas mentes, as nossas emoções e a nossa volição também. Me dê graça para poder falar, para poder anunciar a tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para que contemplemos, Senhor, as maravilhas da tua lei e que o Senhor nos quebrante nessa noite e mude nossa perspectiva de vida, nosso comportamento, nossas ações. Em nome de Jesus que nós oramos, te pedimos, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quero fazer 2 perguntas para os irmãos. Fazer perguntas assim é bem confrontador às vezes. Eu sei que entra na sua intimidade, na nossa intimidade, você que está em casa também. A primeira pergunta é: como é que você como vai a sua vida de devoção a Deus?
como vai a nossa vida de devoção a Deus, isso de forma individualizada, você. Como é que está a sua vida de oração? Sua vida de comunhão a Deus? Por exemplo, como que seria se pedissem para você e para mim, para que nós levantássemos a mão aqui e falássemos de forma muito sincera como é que está a nossa vida de oração? Mas essa segunda pergunta tem a ver com a nossa vida, com o texto que nós lemos hoje aqui. E com a palavra que você vai ouvir, que nós vamos ouvir aqui, você que está em casa também. A segunda pergunta é, como é que está a sua vida de devoção e oração a Deus em casa? Em casa com os seus. Você com a sua esposa, você com seus filhos, e você se reunindo então com toda a sua casa. Como é que está a sua vida assim? A pergunta não é para colocar uma carapuça em você, em nós que estamos aqui. A ideia não é essa. Porque nós sabemos as nossas limitações. Nós sabemos a correria que vivemos, não é verdade? Você e eu, nós sabemos disso. Mas às vezes nós temos que ouvir isso. É como se puxássemos o freio de mão, assim, e parássemos para pensar como é que está a nossa vida de devoção a Deus. Isso em família. Porque eu tenho certeza disso, todos nós que estamos aqui, nós queremos ser felizes individualmente, temos paz individualmente, uma vida cristã abundante individualmente. Mas nós queremos também que isso desemboque, essas coisas sejam expandidas para a nossa vida coletiva e no sentido da nossa vida em família. E desejamos, então, ser felizes em família. Termos essa paz em família, experimentarmos do reino de Deus em família, colocarmos nele os nossos sonhos em família, nossos desejos, nossos projetos, as nossas realizações futuras, o que nós seremos daqui a 5 anos, o que nós seremos daqui a 10 anos, o que nós desejamos como família, não só como pessoa, mas como casais, como pais e filhos e pais. Em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa vida do dia a dia também. São 2 textos, o primeiro deles fala de uma breve história sobre um relato de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom era um levita da família de Corá, aquele que servia no templo. E esse homem, então, nessa breve história, essa breve biografia de Obed-Edom, ele foi extremamente abençoado com toda a sua família, com toda a sua casa, tudo aquilo que ele possuía. Você imagina só? De repente, então, a casa dele virou de ponta cabeça, mas no sentido bom. Imagina só uma casa cheia de problemas, cheia de discussões, cheia de desgraças, cheia de dificuldades, e dificuldades mil, e de repente, então, em 3 meses, Toninho, tudo mudou. E tudo mudou por quê? Por causa da presença inesperada de Deus na casa de Obed-Edom. A arca, ele nem esperava isso. Davi se frustrou porque Davi fez algo errado. Davi trouxe a arca colocada no carro de bois. E a arca não era para ser levada assim, era para ser levada nos ombros. Era a lei de Deus. Davi, na sua empolgação de louvar a Deus, fez algo errado, assim como às vezes nós fazemos. E por causa da sua empolgação, então, infringindo a lei de Deus, acontece o problema que houve ali. Os bois tropeçam, o carro de boi tropeça. Tem uma pedra, de repente, ali no meio do caminho, que não era para ser levada assim. A arca vai cair, Uzá segura na arca. Uma piadinha, né? Ele usou a mão errada. Ou de forma errada. Diz o texto que ele foi fulminado ali. Davi fica com medo. Davi pega a arca, ele não traz para si mais, ele manda a arca para a casa do levita, para a casa de Obed-Edom. E pelo contrário, o que aconteceu ali foi a bênção de Deus na casa de Obed-Edom.
Você lembra que a arca é símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então a ideia do texto é que Deus estava presente ali na casa de Obed-edom, e tudo mudou. A arca também é tipo de Cristo, e o antítipo é Cristo. Em outras palavras, a arca representa então Jesus Cristo. Em outras palavras, quem estava presente ali era o Emanuel. É o Deus conosco, presente na casa de Obed-edom. E Jesus, então, no texto, no segundo texto, que nós linkamos aí com esse texto do livro das Crônicas, o texto de Mateus 18, 19 e 20, nos faz uma afirmação gloriosa e nos incita, então, a buscarmos a Deus na nossa coletividade, buscarmos essa presença abençoadora, não de forma inesperada, apenas, mas de forma propositada, em relação às nossas vidas, em relação às nossas famílias. Agora não foi o momento, então, de uma busca inesperada, mas uma busca propositada, desejosa, buscada para a nossa vida familiar, isso no sentido estrito, na nossa irmandade como igreja, mas se estendendo de forma lata também em relação à sua casa e à minha casa, porque o texto diz assim: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome. Já parou para pensar nisso? Onde nós imaginamos esse texto, imaginamos o texto falando a respeito da nossa vida de comunhão como igreja, e é uma bênção isso. E você sabe que o contexto do texto fala de disciplina na igreja, onde a igreja, então, ela vai concordar com a disciplina, mas a ideia e os princípios de uma vida de oração coletiva estão ali. Olha só o leque de oportunidades que nós temos, como família, de buscarmos a Deus, e às vezes não fazemos isso. Nos achegamos ao culto, aos cultos de domingo, à escola dominical, estamos aprendendo sobre várias coisas. Você que veio aqui pela manhã, você que está aqui à noite, tem vindo há anos já. E às vezes desperdiçamos essa oportunidade de vivermos em família, mas buscarmos a Deus intencionalmente em família, para mudarmos as coisas em casa, ou melhor, não mudarmos as coisas em casa, mas buscarmos aquele que pode mudar tudo em casa. E orarmos e buscarmos até vir a mudança, porque o texto diz assim, que a presença da arca na casa de Obed-edom, Deus abençoa a vida dele, toda a sua casa e tudo que ele possuía. Abençoa a sua casa e abençoou também tudo aquilo que ele possuía. Olha só, olha que bênção. E depois nós vamos para Mateus. Jesus nos dá promessas a respeito da nossa busca. Por isso eu quero pensar com os irmãos de alguns princípios que devem nortear a nossa vida em família, a nossa vida de oração em família. E a pergunta, ela está no ar, para você que nos assiste e para você que está aqui: como está a sua vida de oração em família? Primeiro princípio que esse texto de Mateus, capítulo 18, versos 19 e 20 nos ensina, é que as nossas petições em família, elas não devem ser díspares. Vou repetir. As nossas petições em família, elas não devem ser díspares. Vamos voltar ao texto lá, Mateus 18, verso 19, o texto diz assim: em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra, o texto diz o quê? Concordarem. O texto fala para nós concordarmos. Em outras palavras, tem que existir na nossa vida familiar uma congruência relacional, mesmo espírito, o mesmo objetivo. E para haver o mesmo espírito, o mesmo objetivo, Toninho, tem que haver o quê? Tem que haver transparência na casa. Tem que chegar para os nossos entes queridos e falarmos assim: e aí, o que vocês desejam? Como é que está a nossa vida? O que nós precisamos? Vamos refletir aqui. Fala o que você pensa, fala o que você deseja, quais são as suas petições, quais são os seus sonhos de família. Tem que haver intimidade, tem que haver bons relacionamentos, tem que haver altruísmo, de você chegar e desejar aquilo que o outro deseja também em família. Tem que haver mutualidade em casa, para que as orações elas sejam o quê? Congruentes. Em primeiro lugar, então, em relação à nossa vida familiar de oração, a gente tem que orar de forma
congruente. A gente tem que tomar decisões, mas decisões conjuntas dentro de casa. Mas para isso, você precisa puxar o freio de mão e você precisa conversar em casa. Precisa chamar seu filho, para que ele coloque os sonhos dele, para que seu cônjuge coloque os sonhos dele, para que haja uma convergência. Então agora nós vamos buscar a Deus, agora nós vamos buscar com desejo de ver a manifestação de Deus na nossa casa, e isso de forma proposicional. Se for de forma inesperada, né, Diguinho? É uma bênção, não é assim? Sem esperar nada. Que joia! Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o texto diz assim, nos incentiva, Jesus nos incita a orarmos de forma coletiva e esperarmos as bênçãos de Deus de forma coletiva. Em segundo lugar, segundo princípio que norteia a nossa vida de comunhão, a nossa vida de comunhão relacional, de oração em família, o segundo princípio é, nós precisamos voltar a sonhar em família. Verso 19, o texto diz assim: em verdade, também vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de alguma coisa, no texto não fala isso. O texto diz assim, a respeito de qualquer coisa. Ronaldo Lidório, os irmãos conhecem ele, pastor extremamente querido na IPB e fora da IPB, ele disse algo mais ou menos assim: sem Deus, nós não podemos fazer nada, e sem Deus, nada acontece, nada. E é a pura verdade. Mas ele continua a sua afirmação, ele diz assim: mas com Deus, tudo pode acontecer. Com Deus, tudo pode mudar. Com Deus, as desgraças podem ir embora. Com Deus, a bênção pode chegar. Com Deus, filhos podem voltar. Com Deus, filhos podem ser convertidos. Com Deus, o casamento pode melhorar. Com Deus, as portas podem se abrir. Com Deus, tudo pode acontecer. E é verdade isso. E o texto nos incita, Jesus mesmo nos incita, dizendo assim: olha, em primeiro lugar, vocês têm que concordar. Mas em segundo lugar, vocês têm que voltar a sonhar. Às vezes você que está em casa, você que está aqui, nós que estamos aqui, nós já cansamos já. Às vezes nós desistimos antes da hora. Às vezes nós não sonhamos mais. Quem é você? E como você está nesse sentido? Você está sonhando ainda? Uma pergunta retórica. E Natália, está sonhando ainda? Ou já deixou de sonhar e disse assim, é assim mesmo? Quero dizer para os irmãos que eu não quero ser assim. Eu não quero chegar e falar assim, é assim mesmo, a vida vai ser uma desgraça para o resto da minha vida. Não, as coisas podem mudar. As coisas podem ser transformadas. O milagre pode acontecer, né, pastor Léo? O milagre pode vir sobre nós com a graça de Deus. E esse milagre pode vir por meio, se Deus assim, na sua soberania desejar, por meio das nossas orações. E nossas orações não individualizadas, mas orações coletivas em família. Precisamos voltar a sonhar. O texto diz assim, qualquer coisa. Não é uma coisa só. É qualquer coisa, coisas grandes, coisas pequenas, coisas médias, mas coisas grandes também podem acontecer. É aquela oração, por exemplo, que de repente você já fez, eu já fiz, de você estar indo para um lugar e você pedir a Deus assim, Deus, por favor, me dá uma vaga aí que eu consiga achar uma vaga. Já fez isso? Quem aqui já fez isso? Não é assim? A dependência total. Quero uma vaga, pode ser uma coisa bem pueril, uma coisa extremamente infantil, um pedido assim, bem estranho até. Mas nós dependemos de Deus. Mas podemos pedir coisas grandiosas também. E colocar diante de Deus os nossos sonhos em família. Abre um leque, meus irmãos, de oportunidades. Quais são seus sonhos familiares? São desejos legítimos, sinceros, na presença de Deus, onde colocamos esses desejos na presença de Deus. Coisas espirituais, coisas não espirituais, coisas não materiais, coisas materiais que sejam legítimas diante de Deus. Deus se importa com você.
se importa comigo. Deus realiza os nossos sonhos, se estiver nos planos eternos dele. Mas temos que pedir. Ou melhor, antes de pedir, temos que sonhar. E em terceiro lugar, na verdade, nós temos que pedir. Precisamos também, um terceiro ponto, norteador em relação a esses princípios da nossa vida de oração coletiva. Nós precisamos verbalizar os nossos desejos como família, não somente sonhar. Tem gente que sonha muito. Sonha muito, mas não pede nada. Verso 19, o texto diz assim, do capítulo 18, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem. Então, junta a sua casa, junta a sua família, que as orações sejam congruentes, que as orações elas vão para o mesmo lugar, que nós voltemos a sonhar em família, mas que nós então coloquemos isso em prática. Olha, quais são os seus sonhos? Seus sonhos são esses? Vamos orar juntos então. Esse é o nosso objetivo de família. E vamos então agora orar em família. Todos os dias vamos nos reunir, todos os dias vamos sentar, antes de dormir, ou na hora do almoço, ou dependendo da sua casa, do ritmo da sua casa. Não importa o ritmo, mas você vai saber o horário, mas de juntar todo mundo e falar assim, agora nós vamos buscar a Deus juntos aqui. Nós sonhamos, nós desejamos, nós concordamos, mas agora nós vamos pedir. Nós vamos pedir, nós vamos bater, nós vamos buscar até a resposta vir. Eu vou pedir até ser respondido, eu vou buscar até achar, eu vou bater até a porta se abrir. Por isso que Jesus falou para nós. Disse para nós assim, olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, todo aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate abrir-se-lhe-á. Não foi isso? E nós perdemos esse leque de oportunidades em casa. Irmãos, a arma que nós temos, qual a arma? A arma que a igreja tem, uma igreja falha, uma igreja trôpega, uma igreja com problemas, como todos nós temos, em família também. A única arma que nós temos é a oração. É a única arma daquele que não tem poder nenhum, e nós não temos poder nenhum em nós mesmos. E podemos orar, e voltar a acreditar, e colocar em prática os nossos sonhos, os nossos desejos, colocar diante de Deus em oração. Em quarto lugar, quarto princípio que tem que envolver a nossa vida de oração coletiva, é que nós devemos sempre trazer à memória que há uma promessa de resposta positiva a respeito das nossas petições em família. 2 ou 3. Verso 19, o texto diz assim, em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, aí o texto diz assim, Jesus falando, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. O texto diz, ser-lhes-á concedida. E é claro, você que é presbiteriano, e nós que somos presbiterianos, que nós que somos reformados, nós que somos biblicamente orientados, nós sabemos assim que vai responder de acordo com a vontade soberana dele. 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, se você pedir, mas se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Em outras palavras, o texto fala, se bater com a vontade de Deus, se estiver nos planos eternos de Deus, Deus vai responder de forma positiva às nossas petições. Mas há uma promessa de resposta positiva, se essa resposta tiver a ver, ou ter a ver, com aquilo que Deus deseja para nós. E nós temos que orar. Você não sabe? Mas a promessa está aí. Você será respondido familiarmente falando, as nossas famílias serão respondidas positivamente, familiarmente falando, de forma redundante, se for da vontade de Deus. E Deus vai nos responder, se lhes há concedida por meu Pai.
Quinto lugar, quinto princípio norteador, é que a base, o fundamento dessa resposta positiva, qual que é a base e o fundamento? É o amor e o poder de Deus. Verso 19, o texto diz assim, vamos ler de novo. Em verdade também vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai. Mas esse Pai que o texto diz, que Jesus falou, é um Pai que está onde? Nos céus. A ideia do texto é, o Pai nos ama. O Pai tem todo o desejo de nos abençoar, conforme a vontade soberana dEle. Mas esse Pai que nos ama e que tem o desejo de nos abençoar, que vai nos responder de forma positiva, é o Pai que tem poder para nos abençoar. Porque Ele está nos céus. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Elias que está aqui, o Toninho que está aqui, e representando todos os pais presentes aqui, eles têm sonhos e desejos de abençoar os filhos. Mas eu tenho certeza também que eles, como eu, nós somos limitados para abençoá-los. Nem tudo o que nós desejamos, você que está aqui em casa como pai e como mãe, juntamente com o pai, nem tudo que você deseja, você tem poder para dar, não é verdade? Mas Deus não. Esse Pai, Ele está nos céus, Ele tem todo o poder. Aquela doxologia que Paulo fala em Efésios capítulo 3, verso 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Hebreus 11, 6 diz assim, que para que nós aproximemos de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. E que Ele se torna o quê? Recompensador daqueles que buscam. John Stott, ele diz assim, aquilo que o amor do Pai ordena, aquilo que o amor do Pai deseja, o seu poder é capaz de executar. E é verdade isso. Ele é nosso Pai celestial, em contraste de nós que somos pais terrenos e humanos. Ele tem poder, nós não. Por isso, então, nós podemos buscá-lo em família. Em sexto lugar e último, sexto ponto norteador, em relação aos princípios da nossa vida de oração coletiva, é que quando oramos juntos, em família, nós temos a promessa da sua presença real e abençoadora e santa nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. O verso 20 diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E a presença de Deus na nossa casa muda tudo. Porque Ele nos mudando, vai mudar aquilo que temos. Porque aquilo que temos, presta atenção nisso, não muda quem somos. Mas se Deus nos muda quem somos, muda aquilo que temos. Porque tudo vai mudar. Por isso a pergunta está no ar, ela continua. Como é que está a sua vida de comunhão com Deus, de devoção a Deus, de leitura a Deus, para com Deus, recebendo dEle e oração em família? Como é que estão seus cultos domésticos? Meus irmãos, prestem atenção nisso. Não sei se o Léo vai concordar comigo, mas ele vai concordar comigo. Culto doméstico não precisa ser um culto sistematizado, chato. Um culto doméstico pode ser uma coisa joia. Pode ser chamar a família, ler um texto curto, pegar um devocionário curto, orar juntos ali, de forma, não precisa ser longo, pode ser rápido até, mas proposicional mesmo, desejoso, com alegria, onde cada um vai colocar seus sonhos, seus desejos. Você pode até fazer uma lista de oração. E depois ir ticando, entendeu? Responder assim. Elas são as nossas vigílias de oração. Agora no sentido lato, como família cristã.
Deus tem nos dado graça de estarmos juntos, pelo menos uma vez por ano em vigília, 140 pessoas orando, buscando a Deus de 10 da noite às 6 horas da manhã, juntos aqui. Está marcado já, amém? Está marcado a vigília, a gente vê os resultados, não é assim? Os resultados da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Em relação aos cultos de oração da madrugada, os projetos de oração. E você, como líder da sua casa, quem tem que puxar é você. Sua esposa pode dar uma força, pode lembrar você, e tem que lembrar mesmo, como a Flávia faz comigo. Mas é você. É você que está aqui. E seu marido, por exemplo, não é crente, aí é você, como mãe, que tem que puxar. Em relação à nossa vida como conselho, nós oramos aos domingos também, às 6 horas aqui. A reunião de oração, dia da semana, no início da semana, tem aumentado, graças a Deus por isso. As pessoas têm tido consciência. Eu me lembro, já falei com os irmãos aqui, eu tinha um pastor, quando era seminarista, depois eu fui pastor auxiliar dele, vendo Zé João de Paulo, em Belo Horizonte, ele falava assim, olha, culto principal falte todos, mas não falte o culto de oração aqui. Meus irmãos, às vezes nós desprezamos a vida de oração coletiva, porque não sabemos o que Deus pode fazer. Desprezamos isso, é o objetivo de Satanás mesmo, fazer com que nós não venhamos a essas reuniões. Você pode ter certeza disso. Vai acontecer coisas para você não vir. Mas a gente sabe do resultado. Percebemos os resultados dessas buscas a Deus, escola dominical, 1 minuto de oração, as fichas estão aí, não é assim? Fizemos isso hoje, estamos fazendo, são mais de 100 pedidos, orando, em 1 minuto. Buscando a Deus de forma o quê? Proposicional. Isso tem a ver com as nossas vidas. E a pergunta está no ar ainda. Como é que está a sua vida de oração coletiva, familiar? Que você possa mudar isso. Não é fácil, a gente sabe que não é. É uma mudança de hábito, é uma mudança de perspectiva de vida. Mas nós podemos fazer. Nós podemos mudar. E desejosos de ver a mão de Deus e a graça de Deus. Por exemplo, você deseja experimentar mais da presença de Deus, então busque isso. Deseja ter experiências com Deus, busque isso. Deseja a manifestação de Deus na sua vida, busque isso. Manifestações vinculadas à Escritura. Ó Deus, eu preciso me encher do Senhor, minha vida está vazia, estranha. Então busque isso, de forma coletiva. Para que vejamos então a graça de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco. Quero convidar você, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela presença do Senhor no nosso meio. Muito obrigado pela sua palavra, porque ela nos confronta, ela nos edifica, ela nos muda, e te louvamos por isso. Só tome nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos e nos dê força para orarmos e para te buscarmos em família. Que o Senhor nos dê força, desejo, intrepidez para te buscarmos coletivamente como igreja também. Que o Senhor nos dê sua graça, incline o nosso coração para que entendamos que precisamos depender do Senhor para todas as coisas. E a dependência, ela se dá por meio da vida de oração nossa. Te louvamos pelos homens que estão aqui. Muito obrigado por aqueles que têm vindo e têm participado da reunião dos homens da madrugada. Muito obrigado. Só tem mudado as nossas vidas. Mudado a vida da igreja por meio das nossas orações. Muito obrigado pelas mulheres, as orações, essa reunião das Déboras também, que tem buscado pelos filhos, pelos nossos filhos, pelos filhos de muitas mães no Brasil também. Que o Senhor continue a abençoá-las, esteja com elas também. Em nome de Jesus que nós oramos, te louvamos e agradecemos. Amém. Antes da bênção, ou melhor,